do tempo comum, nós ouvimos estas leituras extraídas da Sagrada Escritura, que são muito convenientes para esse momento em que estamos vivendo, porque justamente na próxima semana vamos dar início à Quaresma e as leituras dessa palavra do Senhor para nós nos ajudam a fazer uma boa preparação para iniciarmos bem o tempo quaresmal. Vemos tanto na primeira leitura como no Evangelho a referência a respeito da enfermidade da lepra, que entre o povo judeu no Antigo Testamento significava mais do que uma simples doença, mas havia uma clara analogia com o pecado. De fato, contrair lepra para um judeu na antiga aliança significava, como nós ouvimos na primeira leitura, no livro do Levítico, significava uma segregação terrível, significava ser excluído da sociedade e do culto a Deus. A pessoa leprosa deveria passar por um exame feito pelo sacerdote. Uma vez constatada a doença, deveria então isolar-se, sair para fora do povoado, da cidade, do acampamento, de onde convivia. E claro, estava completamente proibido de frequentar o templo de Jerusalém. Era uma pessoa que praticamente estava morta em vida. E a cura para a lepra também significava uma certa ressurreição, porque a pessoa era devolvida então a todos esses ambientes que antes frequentava. No Evangelho nós vemos como Jesus trata aquele leproso de forma então muito diferente do que era o usual entre os judeus, né? O normal era ver um leproso e sair de perto dele, afastar-se. O próprio leproso tinha a obrigação de avisar que ele estava chegando para que as pessoas pudessem se afastar. Deveria sair gritando: impuro, impuro. Devia deixar as roupas descuidadas, o cabelo bagunçado. Aqueles que tinham cabelo, né? Porque sempre, ao longo da história, sempre houve aqueles menos providos dessa realidade, né? Irmãos e irmãs, Jesus faz diferente com aquele leproso. O Senhor se aproxima dele, deixa ele aproximar-se. E aquele homem de joelhos então vai fazer uma súplica muito bonita, que é uma verdadeira lição de como fazer oração, não é? E Jesus atende a sua oração, toca nele e diz: eu quero, fica curado. O toque divino de Jesus traz a cura, traz a limpeza, traz a purificação. E aqui nós podemos então ver claramente uma analogia da lepra com o pecado. Assim como a lepra daquele homem foi curada pelo toque de Jesus e pelas suas palavras: eu quero, fica curado. Também nós, quando contraímos a enfermidade do pecado, devemos ser tocados por Cristo através do sacramento da confissão. O toque é uma realidade sensível, visível, e assim são também todos os sacramentos. Cada sacramento tem uma realidade visível. Palavras, gestos, elementos. E o sacramento da confissão se trata do gesto, da imposição das mãos do sacerdote, e depois ele traça o sinal da cruz e diz as palavras da absolvição: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, esta é a cura que Cristo instituiu para nós na igreja. O sacramento da reconciliação. Todos nós, sem exceção, todos os batizados, somos, de certa forma, devedores de Deus por tão grande dom. Todos nós precisamos fazer uso constante do sacramento da confissão. Sacerdotes, leigos e religiosos, todos nós
Nós sacerdotes administramos o sacramento da confissão, mas logicamente também somos penitentes. Também nós precisamos nos confessar, buscar outro sacerdote e fazer a nossa confissão. Todos precisamos, irmãos e irmãs, sermos tocados por Cristo, mas para isso é preciso aprender deste homem do Evangelho, que teve uma atitude primeiro de coragem, venceu aquela regra externa que o proibia se aproximar das pessoas e se aproximou de Jesus. Coragem, determinação. Depois, fé e humildade, de joelhos diante de Jesus, mostrando a sua humildade, manifestou a sua fé. Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Nós também precisamos ter essas virtudes para nos confessarmos bem. Coragem, determinação, humildade e fé. E assim, irmãos e irmãs, seremos curados pelo Senhor. Ele está nos esperando. A confissão é, portanto, um importante sacramento que deve acompanhar toda a nossa vida. E agora que se aproxima a Quaresma, ela cobra uma importância especial. Já no início da Quaresma deveríamos nos preparar, deveríamos buscar a confissão e fazer uma boa e completa confissão dos nossos pecados, para então que os exercícios quaresmais surtam efeito na nossa alma, né? Para que a vivência da Quaresma possa ser aproveitada de verdade por nós. Porque se estamos em estado de pecado mortal, se estamos fora da graça santificante, se estamos afastados desta união com Deus, tem pouca eficácia as obras quaresmais da oração, do jejum, da esmola. São obras externas importantes, mas sem uma disposição interior, a graça não entra na nossa alma. Vão ficar apenas atos externos. Podemos fazer muitas penitências, muitos jejuns, muitos propósitos, muita oração, mas se não estamos na graça de Deus, isso não se aproveita. Precisamos nos converter de verdade, começando de dentro para fora. E as manifestações quaresmais que nós vamos fazer, que são importantes, então sairão de dentro do coração, e isso nos trará verdadeira conversão, mudança de vida, crescimento da caridade. E esta é a finalidade real da Quaresma. Vamos pedir então, irmãos e irmãs, a Nossa Senhora da Abadia, nossa gloriosa padroeira. Ela jamais experimentou o pecado, jamais teve que pedir perdão a Deus por nada. É imaculada, pura. No entanto, tem grande misericórdia para conosco que somos pecadores. Na oração da Salve Rainha, nós dizemos à Virgem Santíssima, não é? Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Maria é misericordiosa e nos leva até Jesus, já que ela está tão perto dele e do Pai eterno e do Espírito Santo. Peçamos a sua intercessão e também a São José, glorioso padroeiro da igreja, que nesse ano nós celebramos o seu ano jubilar, que ele interceda por nós, nos ajude a termos coragem, a termos determinação, a termos humildade e fé para fazer uma boa confissão e assim entrar na Quaresma com a alma aberta para Deus. Que assim seja. Creio em Deus Pai, todo